Olá, pessoal da área da saúde, eu sou a Júlia. E eu sou a Erika, somos acadêmicas de biomedicina da FSG. Olha que linda a nossa blusa do nosso querido FSG. Nosso querido diretório acadêmico. Querida FSG. E o vídeo é sobre manuseio, transporte e descarte de materiais biológicos. Então a gente vai falar um pouco sobre o descarte. Falar um pouco sobre o manuseio. O manuseio de equipamentos e materiais em laboratórios apresenta um grande risco, principalmente o manuseio de material biológico, por se tratarem de amostras que podem ser infectadas e apresentem risco de contaminar o profissional. Todos os procedimentos devem ser realizados com extremo cuidado e responsabilidade para diminuir as chances de acidentes causados por uma falha humana ou pela falha técnica de materiais e equipamentos. Todo trabalho realizado em um laboratório deve haver uma grande atenção e ser realizado por profissionais qualificados, treinados e que conheçam os seus procedimentos. Além disso, é dispensável o uso de EPIs e EPCs, que foram temas dos nossos primeiros vídeos, 1 e 2, e adequados a cada situação. E também o cumprimento das boas práticas laboratoriais que foi o tema do nosso terceiro vídeo. E se tiver alguma dúvida, voltem, assistam aqueles vídeos. Os vídeos anteriores. E deixem nos comentários qualquer dúvida que a gente possa sanar momentaneamente. Os erros mais comuns em relação ao manuseio de material do laboratório são colocar material biológico coletado em recipientes errados, como fazer uma coleta no tubo de ensaio errado. Colocar a identificação incorreta do paciente nos tubos de coleta. Derramamento do material biológico, que pode ser infectante. Manusear a agulha após coletar materiais biológicos. Acondicionar de forma errada as amostras. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o descarte. A maioria dos resíduos gerados dentro de um laboratório de análises clínicas possui potencial infectante. Por isso é de extrema importância que seu descarte seja realizado de maneira adequada. O lixo do laboratório é dividido em não contaminado, contaminado e lixo químico. Todo lixo contaminado gerado pelo laboratório deve ser esterilizado antes do descarte e a coleta deve ser efetuada por uma empresa especializada no lixo hospitalar que possui contrato de serviço com o laboratório, que no caso seria uma empresa terceirizada. Isso. Os resíduos da saúde eles vão ser classificados em diferentes categorias e o seu armazenamento e descarte deve ser feito de acordo com o risco que ele gera. Então, o grupo A. Todo lixo com possibilidade de presença de agentes biológicos, vírus, fungos e bactérias e, consequentemente, que apresentam riscos de infecções. Isso inclui culturas de micro-organismos, vacinas com bactérias ou vírus atenuado, qualquer material com fluido orgânico, sangue, urina e secreções, órgãos ou suas partes, cateteres ou outros dispositivos venenosos. Esses devem ser acondicionados em saco plástico de cor diferenciada, geralmente é branca ou vermelha, e em lixeira com material resistente. Além disso, alguns materiais do grupo A, que apresentam maior risco de sua contaminação, precisam ainda passar por um processo de tratamento na sua unidade de geração antes de serem removidos de lá. Bom, o grupo B é o lixo que vai conter substâncias químicas que apresentam risco à saúde relacionado à inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Isso inclui antibióticos, quimioterápicos, resíduos de produtos de limpeza e reagentes utilizados no laboratório. Os resíduos químicos eles devem ser descartados em recipientes sólidos que abriguem todo o seu conteúdo para só depois serem desprezados. Também é preciso verificar a compatibilidade das substâncias para que dois líquidos incompatíveis não sejam armazenados juntos. Então, o grupo C, qualquer material radioativo utilizado em laboratórios de análises clínicas, serviço de medicina nuclear e radioterapia. As atividades que envolvam resíduos radioativos devem estar de acordo com a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nesse sentido, um profissional específico deve ser escalado para gerenciar todo o processamento desses resíduos, e eles devem ser descartados em recipientes compatíveis com o tipo de substância e com a identificação de resíduo radioativo que chame a atenção. O grupo D é o lixo comum produzido na unidade de saúde que não apresenta risco biológico, químico ou radioativo. Ele é papel higiênico, sobra de alimento, equipamentos de soro, resíduo de gesso ou até a sujeira das áreas administrativas. Os resíduos do grupo D vão ser divididos no momento da sua geração entre recicláveis e não recicláveis.
produtos orgânicos. Os recicláveis, eles são divididos em cores, que é papel, plástico, metal, vidro orgânico, e os não recicláveis geralmente é numa lixeira cinza, e ambos os casos, os sacos e recipientes, eles devem ser identificados com um resíduo comum. E por fim, o grupo D, esses lixos são que contêm materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, como lâminas de bisturi, agulhas, seringas agulhadas, ampolas de vidro, lancetas e tubos capilares. Eles devem ser descartados em recipientes rígidos, resistentes a furos e vazamentos ou rupturas, com tampa de identificação com o símbolo internacional do risco biológico. Seringas devem ser descartadas com as agulhas, que não podem ser reencapadas, e os recipientes devem ser descartados quando atingirem 2/3 da sua capacidade. A maioria dos resíduos gerados dentro de um laboratório de análises clínicas possui potencial infectante, por isso é de extrema importância que seu descarte seja realizado de forma e de maneira adequada. Então, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de lixo. O lixo patológico, que é tecidos humanos ou parte do corpo removidas durante cirurgias, incluindo material de obstetrícia, autópsia e de procedimentos laboratoriais. Esse tipo de lixo ele deve ser incinerado ou autoclavado e enviado para uma área de descarte de lixo hospitalar regulamentada. E o que é uma autoclavagem? A autoclave ela vai utilizar o calor úmido sob pressão, que aquece materiais contaminados e leva à morte das células microbianas e demais organismos patogênicos. Então, o lixo biológico é sangue, exudados, secreções, aspirados, fezes e outros fluidos corporais que não devem ser descartados diretamente no sistema de esgoto. Esse tipo de lixo deve ser tratado de forma que se transforme em um lixo que não ofereça nenhum risco ambiental. O principal tratamento é a autoclavação, que é 121 graus por 35 minutos. As culturas e estoque de agentes infecciosos. As culturas microbianas ou equipamentos utilizados para a manipulação da cultura, como ponteiras, alças e agulhas, elas devem ser colocadas em sacos plásticos brancos com a indicação de lixo biológico e com um símbolo de risco biológico e autoclavadas antes do descarte. O pérfuro cortantes, contaminados ou não, qualquer material capaz de causar perfurações ou cortes na pele. Entre esses inclui agulhas de seringas, pipetas e tubos quebrados. Estes deverão ser descartados em uma caixa rígida amarela que deve ser autoclavada antes do descarte, em caso de material contaminado. Os equipamentos e aparelhos utilizados nos exames. Esses só podem deixar o laboratório depois de uma rígida descontaminação, a fim de minimizar os riscos de contaminação no transportador, para o pessoal do transporte ou para o pessoal da manutenção. Resíduos líquidos como combustíveis contaminados. Eles devem ser mantidos em reservatório fechado e recolhidos por uma empresa especializada. Agora vamos falar de transporte. O transporte do material biológico deve ser realizado visando manter a integridade do material. As embalagens devem ser resistentes a vazamentos e impactos. O acondicionamento ele deve respeitar a capacidade máxima. As amostras devem ser enviadas ao laboratório o mais rápido possível. Em caso de demora no processamento ou transporte, eles devem estabelecer condições de temperatura para o armazenamento. O responsável por realizar a embalagem e o transporte devem ser capacitados e treinados para realizar tais tarefas. Procedimentos de embalagem. A embalagem padrão ela é constituída de embalagem primária, que é um recipiente rotulado, resistente e rosqueável à prova de vazamento que conterá o produto a ser transportado. A embalagem secundária, compartilhamento no qual será acondicionado o recipiente primário, deve ser estanque e à prova de vazamento. Recomenda-se preencher com material absorvente todos os espaços entre o recipiente primário e as paredes do secundário. A embalagem externa, que é o último compartimento externo, no qual será acondicionado o recipiente secundário e deve ser resistente e proteger os conteúdos de influência externas, como da exposição à água e danos físicos durante o transporte. Este sistema de embalagem é recomendado sempre que houver necessidade de transporte de material biológico, seja entre diferentes prédios, diferentes instituições ou entre diferentes laboratórios de municípios, ou no transporte intermunicipal, que é dos municípios, interestadual, que é entre estados, e internacional, que é de países. Nas embalagens internacionais, deve
deve ter uma etiqueta, uma simbologia internacional na parte externa para indicar o tipo de substância que está sendo transportada e a posição obrigatória da caixa de transporte. Que vai aparecer aqui. Esse aqui. Sempre que houver necessidade de levar amostras biológicas de um laboratório para o outro, localizado no mesmo prédio e que vai ser utilizado escadas ou elevadores, ou até mesmo de uma edificação diferente, o acondicionamento triplo também deve ser implementado. A embalagem primária e secundária, elas vão ter a tradicional embalagem vai ser substituída por uma caixa isotérmica com travas de segurança. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. A princípio esse é o nosso último vídeo sobre no tema de biossegurança. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode responder nos comentários. Se vocês quiserem que a gente grave mais vídeos, a gente grava. Se inscrevam no canal, deixem um like. E até mais. Até, tchau.